Neste vídeo, iremos apresentar sobre a obra Menino de Engenho, do romancista José Lins do Rego, expondo características como a biografia do autor, o contexto histórico, síntese da obra e a análise literária e crítica. Biografia do autor. José Lins do Rego nasceu no Engenho Corredor, no município de Pilar, na Paraíba, no dia 3 de junho de 1901, e passou a infância no engenho do avô materno. Iniciou seus estudos no município de Itabaiana. Em 1920, ingressou na Faculdade de Direito do Recife. A partir de 1923, José Lins do Rego assina seus primeiros trabalhos literários para o semanário Dom Casmurro. Em 1924, casa-se com Filomena Massa, com quem teve 3 filhas. Em 1925, já formado, muda-se para Minas Gerais, onde exerceu o cargo de promotor público. Em 1926, desistiu da carreira de magistrado e mudou-se para a cidade de Maceió, onde trabalha como fiscal de bancos. Fez oposição ao movimento modernista de São Paulo e integrou o movimento regionalista do Nordeste, que procurava a nova linguagem brasileira. Em 1932, José Lins do Rego publica seu primeiro romance, Menino do Engenho, ao qual será apresentado mais detalhadamente pelos outros integrantes do grupo. Em 1935, José Lins do Rego foi para o Rio de Janeiro, quando colaborou com diversos jornais, entre eles O Globo e o Jornal dos Esportes. Nessa época, publicou praticamente um livro por ano. Em 1955, é eleito para a cadeira 25 na Academia Brasileira de Letras. A obra de José Lins do Rego tem um fundo comum ao dos demais regionalistas dos anos 30, como Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos e Jorge Amado. Segundo ele, sua obra está dividida por temáticas. O primeiro é o ciclo da cana-de-açúcar, cuja ação se desenvolve na região nordestina dos grandes engenhos de açúcar, como Menino do Engenho, Doidinho, Banguê e Fogo Morto. O segundo é o ciclo do cangaço, do misticismo e da seca, como Pedra Bonita e Cangaceiros. O terceiro são as obras independentes, mas também vinculadas ao Nordeste, como Pureza, Riacho Doce, Água Mãe e Eurídice, onde o cenário se desloca do Nordeste para a cidade do Rio de Janeiro. José Lins do Rego morreu no Rio de Janeiro, no dia 12 de setembro de 1957. Contexto histórico. Menino de Engenho foi escrito durante o movimento modernista, no qual se originou do reflexo da história política e social do país. Com a proclamação da República em 1889, a monarquia foi derrubada e a República Velha foi criada. Porém, havia nessa república a política do café com leite, que alternava no poder de presidentes, mineiros e paulistas. A Bolsa de Nova York quebrou em 1929, impedindo a exportação do produto principal brasileiro, que é o café, e causou uma intensa crise no país. Em 1930, houve uma revolta armada conhecida por Revolução de 30, que tirou o presidente Washington Luiz do poder através de um golpe de Estado, acabando assim com a política do café com leite, iniciando a Era Vargas com Getúlio Vargas no poder como presidente até 1945. E foi no meio de todas essas evoluções que ocorreu a Semana de Arte Moderna, dando início ao modernismo e reconstruindo a cultura brasileira, que deu destaque à realidade vivida pela sociedade da época. Após a Semana de Arte Moderna, considerada um dos marcos principais da história cultural do Brasil, foram criadas inúmeras revistas, movimentos e manifestos. A partir disso, diversos grupos de artistas se reuniram com o intuito de examinar esse novo modelo, e um deles é o Manifesto Regionalista de 1926. Apesar do nome, o Manifesto Regionalista é um conjunto de declarações que foram feitas pelo Grupo Modernista Regionalista de Recife, que concordaram com a renovação cultural que estava sendo vivida no país e procuraram destacar a riqueza da cultura nacional, exaltando, sobretudo, o valor do país. Dentro do enredo da obra, o autor apresenta os aspectos físicos do engenho nordestino e de como aquela região é menos favorecida e tem muitos problemas socioeconômicos, como o dos ex-escravos. No contexto real, a produção e exportação de açúcar para o mercado europeu foi a principal atividade econômica brasileira do século XVI e começo do XVII.
A economia açucareira começou a entrar em crise na segunda metade do século XVII, com a expulsão dos holandeses do Nordeste brasileiro. Os empreendedores holandeses foram para a região de Antilhas produzir açúcar. Eles se tornaram fortes concorrentes para o Brasil, pois seu açúcar era de melhor qualidade e mais barato. Apesar da libertação dos escravos ter ocorrido em 1888, muitos deles continuaram trabalhando para os senhores de engenho, pois como já estavam acostumados, eles mantiveram a fidelidade e, além de tudo, o salário que ganhavam mal dava para sobreviverem. Síntese da obra. Menino de Engenho possui como narrador e personagem principal Carlinhos, que em sua idade adulta narra aos leitores um pouco de sua história, que começa no Recife e passa pelos engenhos nordestinos. Carlinhos, aos 4 anos, estava em sua casa, quando seu pai assassina sua mãe com um tiro. Seu tio Juca vai buscá-lo para ir morar com seu avô materno em seu engenho, chamado Santa Rosa. Chegando lá, ao ter contato com o campo, fica encantado. Logo que chega, recebe cuidados carinhosos de sua tia Maria. Aos poucos, vai se familiarizando com o ambiente e seus familiares até então desconhecidos. A tristeza vai dando lugar à curiosidade de um menino diante do desconhecido. A rotina do engenho, com seus costumes e tradições diferentes da cidade, surpreende e encanta o menino. A chegada de um cangaceiro, histórias contadas pelas negras da viagem até o Brasil, lendas de lobisomem, tudo vai marcando a sua infância. O menino vivencia o sofrimento com as secas e, posteriormente, as enchentes, quando seu avô e os outros senhores de engenho perdem tudo. Com isso, o alimento fica escasso. Mas mesmo assim, os servos não o abandonam, num laço de fidelidade. José Paulino diz que escravo tem que ser bem alimentado para poder trabalhar mais. Através dos passeios com seu avô pelo engenho para ver os problemas existentes, aprende como o homem tem que ser justo, duro, tendo caráter e bondade, ajudando quem precisa e merece, assim como faz Zé Paulino. Apaixona-se por sua prima, Maria Clara, quando ela vem passar as férias no engenho e tem com ela o seu primeiro beijo. Ela volta para a cidade e ele fica muito solitário, chegando a chorar. Na casa, é caçoado por tanto sentimento. Um dia chega uma carta do hospício onde seu pai está internado e Carlinhos fica ciente da situação. Ele então fica com medo de ficar igual ao pai. Carlinhos tinha também muito medo de morrer. Por ter asma crônica, se sentia como um pássaro preso, não podia tomar banho de rio, brincar até tarde, pois podia ter uma crise. Era cercado de cuidados até que tia Maria casa-se e ele se sente ainda mais sozinho e solitário. Tia Sinhazinha começa a cuidar dele. Aos 12 anos, tem seu primeiro contato com uma mulher, uma negra chamada Zefa Cajá, e pega uma doença de homem. Quando descobrem o que houve, prendem Zefa e todos fazem piada com Carlinhos, tratando-o como um menino precoce, assim como seu avô. Carlinhos sente que é um menino feito para a maldade. Era qualificado como libertino, perdido e não religioso. Sentia-se mal com tantos desejos sexuais. Seu avô decide então colocá-lo no internato como salvação. Carlinhos parte de trem, já sentindo saudade do engenho onde passou sua infância e aprendeu tanta coisa. Análise literária. Menino de Engenho é o primeiro livro do ciclo da cana-de-açúcar, que contém outros 5 livros. Trata-se de um romance neorrealista, que aborda aspectos de uma determinada região do país. Neste livro, a região Nordeste. A princípio, o autor tinha como objetivo escrever uma biografia de seu avô, Coronel José Paulino, e sua autobiografia dos acontecimentos da sua infância.
No entanto, essa ideia é superada pela imaginação criadora do romancista, recriando a realidade bruta através da criatividade do gênero nordestino. O livro é estruturado em 40 capítulos, no qual alguns abordam os acontecimentos no engenho e outros apresentam os personagens. O romance é narrado de forma cronológica, no qual no início do livro Carlinhos tem cerca de 4 anos e ao término do mesmo o menino tem 12 anos. Toda a história se passa na região canavieira do Paraíba, no engenho Santa Rosa, que pertence ao avô do Carlinhos. Mas, durante as visitas aos outros engenhos, como o sítio do seu Lucino, o Oiteiro, o Maravalha e o Santa Fé, esse cenário muda. A narração é feita na primeira pessoa do singular, por Carlinhos, que é narrador personagem, que aponta suas tensões sociais envolvidas de tristeza e decadência, relatadas por meio de seus sentimentos memorialistas e recordação saudosistas. O autor traz na obra um discurso indireto livre, no qual o narrador reproduz as falas dos personagens, mas também seus pensamentos. É presente no livro uma linguagem simples e direta, que tem sua espontaneidade em relação aos sonhos, medos, curiosidades e amores do menino, assim como uma linguagem regionalista e popular, própria da região Nordeste. Portanto, o autor traz uma despreocupação com moldes estilísticos dentro da obra, característica própria do movimento modernista, que permite o romancista escrever de forma livre. Análise crítica. O livro Menino do Engenho é uma obra de fácil entendimento comparada a outras obras da literatura brasileira. Os fatos que são apresentados durante a narrativa são interessantes, principalmente pela forma como são expostos. Por exemplo, a forma chamativa que o autor usa no início do livro, apresentando um acontecimento dramático familiar, que seria o assassinato da mãe de Carlinhos aos seus 4 anos. Outro aspecto relevante é que, apesar do livro ser narrado cronologicamente dos 4 aos 12 anos de Carlinhos, o último capítulo do livro deixa uma sensação de que ainda falta algo, deixando o leitor curioso sobre quais seriam as próximas emoções do protagonista do internato. É claro que a trajetória de Carlinhos continua sendo narrada, porém em outro livro, O Doidinho, que não vem ao caso comentar. Foi chocante para os integrantes do grupo a forma realista e curiosa em que foram apresentadas as experiências precoces que o personagem principal viveu na sua infância. Ademais, podemos observar que esta obra possui uma história muito interessante, principalmente por possuir elementos da história da sociedade brasileira escravocrata e por ter um enredo cativante. A descrição do cenário é bem detalhada, aproximando a história fictícia da realidade e estimulando nossa imaginação, mesmo ao tratar os problemas sociais de uma forma leiga. Sendo assim, concluímos a análise do livro Menino de Engenho, do romancista José Lins do Rego. Este vídeo foi produzido pelos alunos do 4º ano A de Edificações E orientado pela professora Sueli Valese. Sendo o grupo composto por 5 integrantes, dentre eles, Bianca, Thaís, Tainara e Kelvin. muito obrigada.